pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. E o mercado opera estável hoje nos Estados Unidos, agora pela manhã, enquanto sobe lá na Europa e na Ásia, com mais medidas de estímulos que foram anunciadas pelo governo chinês hoje. Lá na Ásia, mais uma vez o dia foi de alta forte, com o governo chinês anunciando novas medidas para aquecer o ritmo econômico do país, o que acaba animando todo o mercado global. O índice de Xangai teve a melhor semana desde 2008, com o Banco Central da China implementando o maior pacote de estímulos desde a pandemia. Lá na Europa, as bolsas também operam em alta, com os investidores europeus animados com a melhora de sentimento da China, o que impacta diretamente os mercados por lá. Destaque ainda na Europa para a inflação da França, que desacelerou em setembro, o que também ajuda no cenário de queda de juros e favorece a alta dos ativos de risco. Indo para os Estados Unidos, lá ontem o dia fechou positivo, com o Dow Jones subindo 0,62, enquanto o S&P teve alta de 0,4% e o Nasdaq subiu 0,6%. Na parte de indicadores, o PIB do segundo trimestre veio com um crescimento anualizado de 3% e ficou dentro do esperado. Do lado do emprego, os pedidos de seguro-desemprego semanal ficaram abaixo do que o mercado esperava, enquanto os pedidos de bens duráveis vieram em linha com a projeção, o que ajudou o cenário de uma desaceleração controlada da economia americana. Os comentários do presidente do Banco Central americano ontem não trouxeram grandes novidades, enquanto a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, afirmou que a economia americana caminha para um pouso suave, ou seja, o Banco Central deve continuar com o ciclo de corte de juros, mas sem que a economia entre em recessão. Nas ações, destaque ficou para o setor de tecnologia, com as ações da Micron Technology disparando mais de 14% depois que a empresa elevou as estimativas de receitas para os próximos trimestres. Na agenda de hoje sai o principal dado da semana, que é o relatório de inflação PCE, que deve ajudar a calibrar as expectativas sobre o tamanho do próximo corte de juros na decisão em novembro. Consenso aponta para uma alta na inflação para o mês de setembro de 0,2% e um número aí que vier muito longe disso, isso pode, claro, mexer com as expectativas. Então, um número muito maior do que esse pode acabar trazendo para a gente a expectativa de um corte menor de 0,25%, enquanto que um número muito abaixo dessa expectativa pode favorecer um cenário para um novo corte de 0,5% na decisão de novembro. Fora isso, também sai por lá hoje o relatório de sentimento do consumidor referente ao mês de setembro, que é produzido pela Universidade de Michigan. Atualizando aqui as bolsas, o S&P Futuro agora opera com queda leve de 0,07%. Lá na Europa, o Eurostock 600 sobe 0,40%. Em Londres, o FTSE está subindo 0,60%. No Japão, o Nikkei hoje teve uma alta de 2,57% e na China, o Xangai Composite subiu 2,89%. Índice dólar DXY operando agora com queda leve de 0,04%. Juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,13%. A taxa anualizada agora é cotada a 3,79%. O petróleo está subindo um pouquinho agora pela manhã. O Brent sobe 0,18%. O barril cotado a $71,23, mas caminhando aí a cotação do petróleo para fechar a semana com queda na expectativa de que a OPEP aumente a produção, o que acaba afetando o lado da oferta da commodity. O minério de ferro teve outra sessão de alta forte nessa madrugada, com mais estímulos do governo chinês. O contrato mais negociado lá em Dalian hoje subiu 4,38% e fechou aos $106,92 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin também segue em alta, acumula uma valorização de quase 2% nas últimas 24 horas, com a principal criptomoeda agora na casa dos $65.500. Por aqui, o Ibovespa ontem fechou o dia com alta forte de 1,08%, com o índice terminando o dia nos 133.009 pontos. O dólar fechou com queda de 0,6%, com a moeda americana fechando o dia nos R$ 5,44. Na curva de juros, o movimento foi de alta em quase todos os vencimentos, com o mercado reagindo ao relatório trimestral de inflação, que projetou uma inflação fora da meta para os próximos anos. Além disso, os comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foram cautelosos, e o relatório da agência de risco Fitch, que alertou para os riscos fiscais por aqui, acabou mantendo o sinal de alerta sobre as contas públicas. Nas ações, o destaque do dia foi a Vale, que subiu mais de 6%, acompanhando a valorização do minério de ferro lá na China, em função dos estímulos do governo chinês. E além da Vale, os bancos também ajudaram na alta do Ibovespa. Ontem Itaú subiu 1,27%. Percentualmente, quem subiu mais dentro do índice foi a Azul, que ontem fechou com alta de 10%, com as ações da empresa reagindo à informação de que a companhia teria avançado nas negociações com os arrendadores da companhia. Do lado negativo, o destaque mais uma vez ficou para a Brava Energia, que ontem caiu 6,5%, com o papel acompanhando a queda do petróleo no mercado global, junto com o PetroRio, que também caiu 4,8%, e a Petrobras, que ontem acabou fechando com queda de mais de 2%, e ela acaba pesando mais dentro do Ibovespa. Bom, na agenda local, hoje o Caged, que era para ter saído ontem, ficou para hoje. Então vai sair Caged
Caged, vai sair também a taxa de desemprego com a PNAD contínua. Fora isso, o Banco Central hoje reporta o relatório de crédito referente ao mês de agosto e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de outro evento em que, claro, ele deve comentar mais sobre questões fiscais, juros e inflação aqui no Brasil. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.